para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Agora, 2 Timóteo capítulo 3, o verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem. Deixa sentar, meus amados. Meus amados, nós hoje vamos tratar de um assunto que a CPAD inseriu no trimestre que estamos estudando sobre a família e, inclusive, dando ênfase à necessidade do culto doméstico. A lição, né, de número 10 tem como título a necessidade e a urgência do culto doméstico. O culto doméstico é uma prática que tem sido esquecida por parte de muitas famílias, por que não dizer da maioria. E em razão disso, nós estamos observando aí as consequências da falta deste culto doméstico, desse culto da família, desse culto do lar. E por isso, devido à importância e devido vamos dizer assim, a raridade que vai se tornando, na verdade, a prática do culto doméstico, o pastor então pediu para que hoje fosse comentado este assunto. E o texto áureo da nossa lição está lá em Deuteronômio 11:19, e diz assim: e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Aqui nós temos um mandamento para os pais com relação ao dever de ensinar os filhos, de abrir a Bíblia, ler, explicar, orar com os filhos e, por que não dizer, adorar a Deus junto com toda a sua família. E a verdade prática diz: se não voltarmos com urgência à prática do culto doméstico, nossas famílias não poderão resistir às investidas das trevas nesses últimos dias. A adoração no lar é imprescindível. Eu me lembro que quando eu era criança, eu sempre tive muito sono, e cedo eu já estava com sono, e antes de começar o culto doméstico, eu já estava praticamente dormindo.
Mas meu pai tinha um capricho de todas as noites, mesmo que eu já estivesse dormindo, ele me acordava, não somente eu, mas meus irmãos também, e dizia assim: olha, está na hora do culto doméstico. Aí eu me levantava, aí ele dizia assim: olha, vamos fazer uma oração. Aí ele fazia a oração para dar abertura no culto, e depois passava a leitura do texto da Bíblia. Quando terminava a leitura do texto, eu já estava dormindo de novo. E aí meu pai ia lá, me acordava outra vez e dizia assim: olha, faz a oração. Aí eu tinha que fazer a oração, depois o outro meu irmão fazia oração, minha irmã fazia oração, para depois cantarmos um hino e encerrarmos o culto para dormir. Então eu não me esqueço dessa prática, porque isso na minha infância, desde que eu nasci até que eu saí de casa para casar, isto era todo santo dia, nos dias que havia culto e nos dias que não havia culto. Lá em casa não se dormia sem antes fazer o culto doméstico. Isso era uma prática diária. E eu louvo a Deus por esta insistência do meu pai, né, em criar os seus filhos desta forma. Muito bem, mas hoje, irmãos, existem, vamos dizer assim, muitas desculpas que são apresentadas pelas famílias, que nós vamos observar aqui um pouco mais à frente, para não realizar o culto doméstico. Mas não nada justifica a falta desse culto, porque nada substitui a presença de Deus em nossa vida. Se nada substitui a presença de Deus, nada pode substituir também o culto doméstico, porque o culto doméstico, ele cria um ambiente favorável à presença e manifestação de Deus dentro da família. Então, por isso, é imprescindível a realização do culto doméstico. Meus amados, vamos para o comentário do assunto do culto doméstico. O que é um culto doméstico? Culto doméstico é um culto breve, pode ser até de 15 minutos, 20, no máximo aí 30, né? Um culto rápido, e ele não precisa, a liturgia não precisa ser conforme acontece na igreja, é apenas aí um período pequeno de oração, e depois um hino, um corinho, uma música que seja conhecido da maioria dos membros da família, e depois uma leitura do texto bíblico com uma rápida explicação por parte do chefe da família, que é o pai, e na ausência do pai, a mãe. Então, aí se resume o culto doméstico. E nesse culto nós vamos observar que abre-se uma oportunidade para algumas coisas interessantes e que vai unir os laços da família, os laços familiares. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para a importância desse culto, primeiro, depois nós vamos prosseguir falando de algumas consequências da realização do culto, como também as consequências da não realização desse culto. Muito bem, no livro de Gênesis, nós temos lá a primeira família. Interessante que a primeira família também tinha culto doméstico, e era todos os dias, pois a Bíblia diz que Deus, pela viração do dia, ele ia ao jardim do Éden, e com certeza naquele momento era um momento de encontro de Deus com Adão e Eva, e possivelmente os filhos que haviam nascido. Então o culto doméstico não é outra coisa senão um encontro de Deus com a família reunida. Então isso já era praticado lá no jardim do Éden. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 128, que é o Salmo da família, nós observamos que quando a família teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor, os irmãos vão observar que o marido, a Bíblia diz que ele é feliz, ele é bem-aventurado. A Bíblia diz que a esposa é como uma árvore frutífera. A Bíblia diz que os filhos
são como plantas de oliveira, e nós vamos observar que são consequências do culto doméstico na família. Veja bem, no primeiro lar, Deus estava, né, presente, Deus naturalmente ensinava, Deus falava, Deus visitava, Deus orientava o primeiro casal. É claro que Deus não se fazia presente por fazer, Deus ia lá para passar a eles instruções, para ser adorado pela sua criatura, o primeiro casal. E enquanto obedeceram à voz de Deus, havia um culto maravilhoso no lar edênico, no lar do Jardim do Éden. Porém, quando desobedeceram, Satanás prevaleceu. E hoje acontece a mesma coisa. Quando Deus está no lar, há harmonia, há paz, amor. Agora, quando Deus não está no lar, aí é falta de amor, ciúmes, contendas, brigas, desunião e outras coisas mais. Então, para que Deus esteja presente, é preciso que na nossa casa tenha sempre um altar levantado para adoração a Deus. Não é verdade? Nós observamos no Velho Testamento que quando os servos de Deus levantavam um altar, Deus se manifestava naquele altar. Quando a família levanta um altar de adoração a Deus, Deus se manifesta nessa família. Então, irmãos, é preciso que cada chefe de família, cada pai, cada mãe, se preocupe realmente com o culto doméstico, porque não é o culto de uma hora, não precisa ser pregador, não precisa ter cantor, não precisa de ter músico para tocar, é aquela música simples, um corinho, um hino de louvor a Deus, uma rápida leitura, uma explicação superficial para as crianças irem aprendendo, né, a palavra de Deus e se habituando com a prática do culto doméstico. Muito bem, sendo o pai de família o sacerdote do lar, ele deve tomar a iniciativa, né, para a realização do culto doméstico. A prática do culto doméstico deve ser uma espécie de dieta espiritual, uma alimentação espiritual que os pais devem proporcionar aos seus filhos diariamente, a fim de que todos gozem de saúde espiritual. Nós temos muitas famílias que, apesar de serem evangélicas, existem muitos problemas com os filhos, e muitas das vezes é a falta deste culto diário na família. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 3:16, diz assim, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Então, Deus deseja que a palavra de Deus seja saturada em nossa vida. Então, não é porque nós, por exemplo, participamos de um culto na igreja que não precisa ter o culto doméstico, porque o culto no templo tem uma natureza, o culto doméstico tem outra natureza. Os objetivos são diferentes. Lá na família é tudo voltado para a família, ou seja, lá vai acontecer o amadurecimento familiar. Aqui nós comungamos com os demais irmãos da igreja. Lá a comunhão é interna na família, e é importante que os irmãos entendam a necessidade e a importância que tem o culto doméstico. E é bom que se diga que o comentarista, ele inclusive diz o seguinte, ainda que não tenha nenhum filho, o casal, por exemplo, ainda não teve nenhum filho, não nasceu o primeiro filho ainda, quem sabe um casal que a esposa é estéril e não vai ter filho, isso não significa que também não tenha que ter culto doméstico, porque pode reunir o marido e a esposa e realizar o culto doméstico, porque a família que
pratica o culto diário no seu lar, com certeza absoluta será uma família avivada, uma família sólida, alicerçada, uma família caracterizada pelo amor, pelo fervor, pela alegria, enfim, são muitas as características que acompanham a família que pratica o culto doméstico. A família necessita de fortalecimento espiritual para resistir às tentações, fortalecimento que é provido pela presença de Cristo no lar, pois o culto doméstico cria um ambiente favorável, como também convida o Senhor para que permaneça no lar, já que aquele lar não é apenas um lar, é também um altar. O altar é quando a pessoa levanta um altar. Ao levantar o altar, antes mesmo do altar estar levantado, mas só com o objetivo de levantar o altar, é como se ele estivesse convidando a Deus para vir ao seu encontro, porque na verdade altar significa algo, uma posição levantada, quer dizer, a pessoa se levanta em adoração e convida a Deus a vir ao seu encontro. Então veja a importância do culto doméstico na família. Aí alguém disse, mas eu fui na igreja e tal, mas eu já disse que a característica do culto doméstico é totalmente diferente do culto no templo. O culto doméstico proporciona harmonia entre os membros da família e os integra. Na verdade, há uma integração maior entre os membros da família. A leitura da Bíblia e a oração dá a todos coragem, conforto, esperança e fé para crescer em comunhão também com Deus. Se os irmãos fizeram uma experiência, quem não tem o hábito de fazer o culto doméstico, não fizeram uma experiência, os irmãos vão ver que os resultados, eles não acontecem a longo prazo. Os resultados são imediatos. Dentro de alguns dias, a família vai perceber já o resultado do culto doméstico. Então, é importante que os irmãos até façam como meu pai fazia. Acorde os filhos que já estão dormindo e diga para ele que é o culto doméstico. Porque isto vai criar vamos dizer assim, uma sintonia com cada membro da família com o culto doméstico. De maneira que, mesmo quando essas crianças se tornarem adultas e formarem as suas próprias famílias, eles já vão entrar na família com o hábito do culto doméstico. Os irmãos estão entendendo? Digo amém? Então, amados, observe o seguinte: no culto doméstico, os pais têm uma singular oportunidade para instruir os seus filhos espiritualmente. Aliás, é bom dizer que o instruir o menino no caminho que deve andar é mandamento bíblico. É a palavra do Senhor lá em Provérbios que diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar. E aqui não é uma questão de opção. Os irmãos observaram? No texto do capítulo 11 de Deuteronômio que nós lemos, também o verbo está no imperativo. Tem gente que pensa que na Bíblia só tem 10 mandamentos, mas na Bíblia tem 6.468 mandamentos. E esse aqui é um deles: ensinar os filhos. O pastor está lendo aqui o 21. 21 fala que o Senhor vai multiplicar os anos de vida. A importância de ensinar a palavra de Deus para os filhos, né? Então, a bênção que acompanha o culto doméstico, eu confesso aos irmãos que não vai dar nem para nós falarmos sobre todas essas bênçãos que acompanham o culto doméstico. Só a eternidade revelará a importância que tem esse culto, entendeu? Só a eternidade. Veja bem, a Bíblia diz: olha, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, como nós lemos aqui. Então, é mandamento. Deus queria que os pais saturassem os filhos com a palavra de Deus. Agora, hoje em dia, né, além de não estarmos, na maioria das nossas famílias, saturando os filhos com a palavra de Deus, os filhos vão para as escolas e são saturados por conceitos filosóficos e mundanos, e anti-Deus, antibíblico. Então aí você vê o grande perigo.
Se nós aproveitarmos o culto doméstico para dar aos nossos filhos o conceito cristão que deve existir na vida de todo cristão, eles terão resistência quando chegarem lá na faculdade, na universidade, para resistir os ataques que vêm pelos conceitos filosóficos e mundanos, seculares, né, que vêm através dos ensinos. Então, é preciso que os nossos familiares, nossos filhos, sejam saturados com a palavra de Deus. Com relação aos componentes do culto doméstico, que por sua vez é um momento de íntima comunhão da família com Deus, podemos fazer menção da leitura de um texto, oração e louvor. Coisa rápida e simples. Todos sabem fazer um culto doméstico, porque é muito simples. Então, o pai de família, o sacerdote do lar, deve variar os textos bíblicos e não somente ler, mas fazer um rápido comentário sobre o texto lido, fazendo uma aplicação aos membros da família. Por exemplo, ele pode ler num dia um capítulo, no outro dia o capítulo seguinte, ele pode escolher o livro dos Salmos, cada dia ler um salmo, não é verdade? Na lição, tem a lição diária da escola dominical, que o pastor que está falando aqui, é uma boa sugestão, ler cada texto né, destinado para aquele dia, a respeito do assunto da escola dominical do domingo seguinte. Aí já se pode até comentar rapidamente a lição que será estudada no domingo, quer dizer, há uma sugestão da própria revista da escola dominical, dos textos que devem ser lidos diariamente. Então, amados, a oração, ela deve ser feita em favor das necessidades da família, principalmente no sentido de que cada membro possa dar testemunho de Cristo na comunidade onde residem, no setor onde trabalham e na escola onde estudam. E é interessante que também pode ser feito um plano de oração semanal, colocando uma ordem de prioridade nas orações, e colocar lá, por exemplo, na segunda-feira, se é oração pela igreja, pelo pastor, pelo ministério, pela família, e vamos orar também pelos nossos demais familiares. Aí na terça-feira, vamos orar pelos missionários que estão no campo, vamos orar pelos nossos vizinhos que moram aqui perto de nós, vamos orar por todos os nossos parentes que ainda não se converteram a Cristo. Aí na quarta-feira, aí coloca outros motivos de oração, e assim não será monótono, né? Será cansativo, não vai criar uma rotina. Sim? Exatamente. É criar uma motivação, né, para a realização do culto. E com certeza, irmãos, isso vai produzir um efeito tremendo. Então, eu espero que os irmãos que não têm o costume de fazer o culto doméstico, comece hoje. A hora que sair daqui, já comece hoje. Os irmãos vão perceber que a alegria vai encher, né, a família, e vai ser uma bênção. O louvor no culto doméstico deve ser adaptado à faixa etária dos filhos, isto é, deve ser um louvor de interesse da maioria, e não falta louvor, porque o cristianismo já conta com mais de 500 mil hinos, não é por falta de hino que alguém vai deixar de louvar, são mais de 500 mil hinos que existem no cristianismo, e são muitos louvores que as próprias crianças já gostam de cantar. Isso dependendo da idade dos filhos, aí vai se adaptando o louvor de interesse da maioria. Com Deus no lar, a família se torna feliz. Veja bem, quando abrimos a Bíblia no Salmo 128, que eu já fiz referência dele, o que é que diz lá? Vamos abrir a Bíblia? Salmo 128, abra sua Bíblia comigo aí. É interessante, mesmo que você conheça o texto de cor, mas é interessante abrir a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus,
E todas as vezes que você abre para ler a palavra, ainda que seja um texto conhecido, ela vai ficando cada vez mais gravada na sua mente. Não é verdade? E a Bíblia diz que o segredo da vitória contra a tentação é guardar a palavra de Deus. Então, nunca é demais ler o texto da palavra do Senhor. Olha o versículo primeiro, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ó, pois comerás do trabalho das suas mãos. Aí termina aqui o versículo número 2, dizendo assim: feliz serás e te irá bem. Ó, feliz serás e te irá bem. Veja bem, o homem, o marido, o pai, que teme a Deus e anda nos caminhos, adora a Deus, ele pode repartir felicidade com os seus, com a esposa e com os filhos, porque a Bíblia diz que essa pessoa, ela é feliz e vai bem. Então, ele tem felicidade de sobra para distribuir com os membros da família. Ele se torna, na verdade, um verdadeiro companheiro e amigo dos filhos e da esposa, ajudando-os a serem bons crentes. Ele ama a esposa e é um excelente exemplo para os filhos, porque antes de nós pregarmos com as nossas palavras, devemos pregar com as nossas atitudes, nosso comportamento. Então, o pai, ele precisa de ser exemplo para os seus filhos. E a Bíblia, inclusive lá em 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, que aquele que não cuida dos seus, ou seja, dos da sua casa, negou a fé e é pior do que os infiéis. Você já imaginou o que é isso aí? Alguém já parou para pensar nesse versículo? Quem não cuida da sua casa, dos da sua casa, dos seus filhos, da sua família, negou a fé, diz a palavra do Senhor, e é pior do que os infiéis. Então não precisa dar muita explicação, vocês vão entender o que a Bíblia está dizendo aqui, não é verdade? Então, amados, a mãe e esposa, ela é feliz. Veja o versículo número 3 do Salmo 128. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como as plantas de oliveira à roda da mesa. Olha, árvore frutífera significa que a mulher desse homem que teme a Deus, que faz culto doméstico, é uma mulher que dá fruto, mulher frutífera. E uma árvore frutífera é uma árvore que sustenta a casa. O fruto, ele alimenta, tá certo? E não somente isso, uma árvore, ela proporciona abrigo, sombra, aconchego. Então, quando a gente para pensar, por exemplo, no que o salmista, na sua poesia há milênios atrás, dizia, é uma realidade incontestável. A mulher desse homem que teme a Deus, ela é comparada a uma árvore frutífera, uma videira frutífera que dá fruto, que sustenta, né? Que dá sombra, né? Proteção, e prossegue. A árvore precisa de cuidados, assim esse homem, o marido, deve cuidar da esposa, para que ela continue, né, sendo esta bênção para o lar, para a família, para os filhos. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela é virtuosa, ela é admirada, elogiada pelo esposo e pelos filhos e por todos. Então, que Deus levante mulheres assim, né, para conduzir as famílias e os filhos sempre adorando a Deus e servindo ao Senhor. No versículo 3 e a parte B, diz que os filhos são comparados a plantas de oliveira. A oliveira, ela produz o fruto, e desse fruto se faz o azeite, tá certo? Ó, planta, fruto e azeite.
Então significa dizer o seguinte, que quando nós fazemos culto doméstico, nós temos um processo que está sendo desenvolvido na continuidade desse culto doméstico, que é exatamente uma planta que estamos cultivando, é uma planta de oliveira. Planta que é cultivada vai dar fruto, tá certo? E esses frutos que a Bíblia diz aqui, que é fruto da oliveira, ele produz o azeite, e o azeite é símbolo do Espírito Santo. Irmão, observe aí, que o culto doméstico vai produzir óleo, filhos cheios do Espírito Santo, não é verdade? Aí cumpre aquela palavra que diz assim: ensina o menino o caminho que ele deve andar, porque ainda na sua velhice não se desviará do Senhor, do caminho. Então, irmãos, vamos criar filhos abençoados, frutíferos, filhos cheios do Espírito Santo, porque colocando todos os dias, você enchendo as vasilhas, o que vai acontecer? Todo dia eu vou enchendo a vasilha. O que vai acontecer com a vasilha? Vai ficar sempre cheia, vai transbordar. Agora, se enchermos um dia e faz um culto doméstico por ano ou por mês, você enche num dia, no dia seguinte já começa a esvaziar. Mas se você todo dia fizer, pode transbordar, mas ficar vazio não vai ficar nunca. Por isso que a Bíblia recomenda: enchei-vos do Espírito Santo. Então vamos encher os nossos filhos da palavra de Deus, irmão. Nós não podemos bobear, porque o mundo está agitado. Nós estamos vivendo vamos dizer assim, numa geração que é uma geração complexa, difícil, não é verdade? Muita violência, muita imoralidade, muita corrupção. Estamos assistindo aí nesses últimos dias as manifestações, que o esforço é grande para fazer uma manifestação pacífica, mas não tem como evitar a violência, porque a violência é uma característica da nossa geração, não é verdade? Então o culto doméstico, irmãos, vai criar crentes verdadeiros. Crentes verdadeiros é o que está precisando nesse momento atual da igreja. As plantas precisam ser regadas, cuidadas da mesma forma. Os filhos precisam de amor, cuidado, afeto, tempo, diálogo, né? Mas, sobretudo, eles precisam da palavra de Deus. Tem muita gente preocupada em comprar um tênis de marca para o filho, e isso é bom. Tem muita gente preocupada em dar a melhor escola para os filhos, isso é ótimo. Tem muita gente preocupada em dar um melhor videogame, o instrumento de última geração. Não sei se isso é bom, não. Isso aqui eu não posso falar que é bom, entendeu? Isso é um perigo, isso aí é dar um caminho de desvio, né? Infelizmente. Agora, irmãos, quantos estão preocupados em dar a melhor educação espiritual para os filhos? Melhor ensinamento bíblico para os filhos? Está faltando. É preciso que a gente continue batendo nessa tecla, para que alguns vão acordando e realizando esse culto doméstico. Adoração no lar é mandamento, não é uma questão de opção. Quem não faz, irmão, está em pecado. Ou não? Ou estou errado? Pois se é mandamento e eu não faço, eu estou pecando, porque eu estou em desobediência ao mandamento. É uma omissão. Eu estou deixando de fazer alguma coisa que o Senhor me encarregou de fazer. E isso aqui, irmãos, eu quero responsabilizar, acima de tudo, os pais. Porque o pai é o sacerdote da família. Cabe a ele a iniciativa. Agora, se o pai não toma iniciativa, aí eu chamo a atenção da esposa: faça alguma coisa.
Vão entender? Não vamos deixar de fazer porque o pai não toma iniciativa. Então a mãe toma a iniciativa. Reúne os filhos, chamem também o marido e faça o culto doméstico. Porque o que nós não podemos é deixar as coisas ir acontecendo. Hoje, irmãos, está se multiplicando divórcios. Os problemas na família estão se avolumando a cada dia. E o que é isso? Isso é falta de Deus na família. E por que Deus não está presente na família? Porque as famílias não são mais altares de adoração a Deus. Os irmãos entenderam? Nós não podemos terceirizar a educação familiar. Nós não podemos, isso é responsabilidade da escola, do Estado, dos professores, responsabilidade da igreja, escola dominical, eles que têm que ensinar. Não, senhores. A educação de berço, ela é intransferível. Ela pertence ao pai. Como crentes, nós temos que obedecer o preceito bíblico. O mandamento é para os pais ensinar os filhos, e ainda diz o texto o seguinte, irmãos, entenderam aí o texto que nós lemos lá em Deuteronômio? Manda ensinar os filhos em casa. E vamos voltar aqui para o texto, vamos dar uma lida aqui. Quer ver? Olha, observe bem o que está escrito aqui. Olha que interessante, diz aqui o texto. Ponde, pois, estas minhas palavras, aonde? No vosso coração e na vossa alma. Só isso? Não. E atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Olha, irmão, coloca no coração, coloca na alma, coloca na mão, para ficar diante dos seus olhos. Isso não é uma forma de Deus enfatizar a necessidade que a família tem da palavra de Deus? Não é? Você não pode esquecer. Quando você está na rua, que alguém te fala alguma coisa, você diz, eu não posso esquecer disso. O que você faz? Pega uma caneta e escreve na mão. Não tem papel ali, escreve na palma da mão. Quando chegar em casa, na hora que for lavar a mão, está lá escrito. Faça isso com a palavra de Deus. Coloque entre os seus olhos. Que, olha, escreve assim, na sua mão hoje aí, culto doméstico. Quando você chegar em casa, você for lavar a mão, se tem culto doméstico, escreve aí, aproveita agora. Você não vai esquecer. Então, isso é uma necessidade, irmão. E se nós não cumprirmos com essa missão, nós pagaremos caro. Vamos chorar lágrimas amargas. Sim, meu amado. Não. É para quem é o casal, mesmo sem filho, deve fazer o culto doméstico, mesmo sem filho. Porque o culto doméstico é culto da família. Se a família se resume a duas pessoas, as duas pessoas devem fazer o culto doméstico, né? Bem, amados, então, nós temos aqui um mandamento, não é uma questão opcional. Agora, amados, os pais, então, devem ter a palavra no coração, porque do coração procede a saída da vida. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, está lá em Lucas 6,45. Afirma também a Bíblia que a morte e a vida estão no poder da língua. Então existe uma autoridade que Deus colocou na boca de cada pai, de cada mãe, de cada marido, de cada esposa, não é verdade? As mãos devem ser usadas de acordo com a palavra de Deus todos os dias. E aí nós temos, por exemplo, o toque das mãos pode conduzir bênção, juntamente com a palavra. Jacó fez isso. O que Jacó fez quando foi abençoar os filhos? Ele proferia uma palavra profética e tocava com suas mãos, abençoando os seus filhos. Não é assim que Jacó fez? E nós precisamos abençoar os nossos filhos com um toque de mãos e com a palavra. São duas forças que se somam na bênção dos nossos filhos. E isso pode ser feito no culto doméstico, culto do lar. Agora, irmãos, uma coisa interessante aqui que eu encontrei
e trouxe para os irmãos. Conta-se que um dos mais conhecidos pregadores da história da Inglaterra foi Ricardo Baxter. Quando ainda jovem, ele foi chamado a pastorear uma grande igreja, cujos membros eram ricos e bem instruídos. Achou-os todos frios e carnais. Quando ele assumiu a igreja grande, mas tinha muita gente rica e muito bem instruída, mas estavam todos frios e carnais. E o pastor, ao deparar com essa situação, diz a história que ele ficou desapontado e desanimado com a situação em que estava a igreja. O jovem pregador dizia: o único meio de salvar a igreja e a circunvizinhança é estabelecer a religião nos lares, levantando em cada lar um altar. E o que ele fez para isso? A história relata que ele passou 3 anos trabalhando, visitando as casas de cada membro, disposto a estabelecer o culto doméstico em todos os lares das famílias da igreja. Atingiu nisto um grau admirável, e o ambiente nos lares foi a base do movimento que encheu a igreja de ouvintes e iniciou um glorioso ministério da sua vida. A história da igreja, segundo relata a história, mudou completamente, porque mudou a situação espiritual nas famílias. Irmãos, a igreja é um somatório de famílias. Se a família é avivada, a igreja vai ser avivada. Então, nós precisamos, alguém diz assim: essa igreja está fria, essa igreja é não sei o quê, essa igreja é aquilo. Mas essa igreja é assim porque a minha família também é assim. Não estão entendendo? Essa igreja está fria porque a minha família está fria. Essa igreja está morna porque a minha família é morna. Se a minha família estiver avivada, a minha igreja vai ser avivada. Não entenderam? Então esse pastor, ele teve uma sabedoria divina e mudou a história da igreja. E nós podemos mudar a história da nossa igreja também, criando famílias comprometidas com a palavra de Deus. Baxter provou que para a igreja ser bem sucedida, o altar familiar nos lares dos membros é indispensável. Então, irmão, isso é uma prova histórica, não é verdade? É uma experiência que viveu esse pastor no passado, mas que experiência que pode ser repetida hoje. A família de Wesley, John Wesley, era de 19 filhos, mas nunca se acharam demasiadamente ocupados a ponto de não poderem realizar o culto doméstico. Era uma família de 19 filhos e tinha culto doméstico todos os dias. Mas não é só isso não, irmão. A história relata que eles gozavam de tão grande bênção nessas reuniões de culto doméstico, em ler a Bíblia, orar, que às vezes, presta atenção nisso, 100 pessoas vizinhas se congregavam nas divisões da humilde casa para ajoelharem junto com a família de Wesley e entrar na presença de Deus. Você já imaginou o que é isso aí? Na hora do culto doméstico, a vizinhança vinha, chegou a vir em certas ocasiões, 100 pessoas. A casa era humilde e se ajoelhavam todos lá para orar, e depois cada um ia para a sua casa. Eles preferiam fazer o culto doméstico na casa do irmão John Wesley, que era o pastor, porque na verdade o ambiente era extremamente agradável, com certeza. Ele tinha 19 filhos. Você imagina uma família com 19 filhos, né? Quanto trabalho não dá, mas tinha tempo para o culto doméstico. Agora, ele cresceu, esse menino, o João,
e o Carlos, são dois irmãos, Carlos Welles e João Wesley. João Wesley fundou a igreja metodista, e o Carlos Welles foi o inólogo da igreja, escreveu o inário da igreja. Então, são figuras que marcaram a história do cristianismo. Agora, de onde eles saíram? Saíram de um culto doméstico. Meus amados, aqueles cultos não eram horas perdidas, muito pelo contrário, era o alicerce do grande avivamento mundial que acompanhou o ministério do grande pregador João Wesley e do seu irmão Carlos, que se tornou o inólogo do movimento metodista. A importância do culto doméstico e a instrução das crianças é tão importante que nos relata um outro historiador que conhecia dois irmãos que alguns anos depois da morte do pai resolveram vender a velha casa onde eles viveram. E diz a história que os dois filhos estavam desviados da igreja, e eles voltaram, os dois filhos, e antes de ir lá pôr a casa à venda, eles foram dar uma olhadinha na casa, e eles estavam andando lá dentro de casa, e de repente eles andavam pela varanda, quando um dos irmãos parou e disse assim: Roberto, não podemos vender a casa. Aí o irmão respondeu: como é interessante, pai, resolvi a mesma coisa nesse instante. Aí disse o irmão: quando eu olhei para essa cadeira e me lembrei como papai se assentava nela e lia a Bíblia no culto doméstico, é a cadeira que rodeávamos de joelhos enquanto papai nos dirigia ao elevarmos a Deus em oração. E ali aqueles dois irmãos se ajoelharam ao lado da velha cadeira e arrependeram-se com muitas lágrimas. Saíram de lá salvos e depois sempre viveram para Deus e contribuíram para a sua obra. O culto doméstico, irmãos, que era realizado na infância, deixou marcas indeléveis. A cadeira fez com que aqueles dois irmãos se lembrassem daqueles momentos em que a família se reunia para ler a Bíblia, fazer uma oração e cantar lá um corinho. E o resultado é que, compungidos pela lembrança dos cultos domésticos, eles foram levados a retornarem para Cristo e para o Senhor. Então, irmãos, veja aí a importância que tem um culto doméstico. É algo extremamente, realmente importante. Eles realmente saíram de lá salvos, né? Libertos, reconciliando-se com o Senhor. E eu quero, ainda antes de falar sobre os obstáculos ao culto doméstico, nós temos minutinhos, eu quero ler aqui uma poesia, que eu inclusive inseri no livro lá do curso básico de teologia, e eu quero ler aqui para os irmãos essa poesia. É uma poesia que ela foi montada com uma série de perguntas. E o título da poesia diz o seguinte: se Jesus a tua casa chegar. Aí começa o primeiro verso. Se Jesus a tua casa chegar, a porta com ele irás ter, abrindo os braços num gesto de boas-vindas ao visitante celestial? Ou algumas mudanças terás de primeiro fazer, certas revistas esconder e a Bíblia pôr no lugar habitual? Música estridente farás calar e algum hino para ele porás? Poderá Jesus entrar logo ou terás primeiro de arranjos fazer? Se 1 ou 2 dias o Salvador quiser contigo passar, atuarás naturalmente como costuma proceder? Ou você vai mudar comportamento? Usarás a tua mesma linguagem que costuma usar? Ou vai mudar o linguajar? Continuarás vivendo o dia a dia que é teu hábito viver?
Levarás Jesus contigo aos lugares que costuma frequentar? São perguntas interessantes. Ou mudarás os planos teus enquanto contigo ele estiver? Feliz serás por ele os amigos teus vir a conhecer? Ou lhes dirás que não apareçam até Jesus se retirar? Feliz serás se para sempre contigo ele viver? Ou alívio terás quando Jesus, enfim, a visita terminar? Bom, bem interessante será conhecer como vais atuar se Jesus em pessoa contigo alguns dias passar. Bem amados, às vezes não precisa ser Jesus não, basta o pastor fazer uma visitinha. É aquele corre-corre, né? Dá uma olhadinha na janela assim, e o pastor, corre lá, tira aquela revista lá, desliga aquele som lá, essa televisão, essa internet aí que está, esse negócio aí, tira rapidinho aí, o pastor está chegando. Como é que está o nosso altar? Está pronto para receber o Deus que vai ser adorado? Ou tem arrumação que precisa ser feita? É uma reflexão que todos nós precisamos fazer. Bem, obstáculos aos cultos domésticos. Primeiro, nós temos um grande problema, que são os desencontros nos horários da família. O pai trabalha em um horário, a mãe trabalha em outro, e os filhos saem cedo para a escola, e aí nós temos o desencontro de horários. Lá em casa não dá para fazer culto doméstico, porque enquanto um está chegando, o outro está saindo, que dá aquela movimentação toda. E eu digo para os irmãos, isso serve de justificativa para não ter culto doméstico? Não. Se o culto doméstico não pode ser realizado com todos os membros da família, com 100%, realize com a maioria que estiver presente. Se o pai está trabalhando e a mãe está em casa, a mãe realiza o culto doméstico com os filhos, não é verdade? Se é o pai que está em casa, a mãe está viajando ou trabalhando, o pai faz o culto doméstico com os filhos. E se os dois estão fora trabalhando e os filhos estão em casa, se eles já têm um hábito, eles vão fazer o culto doméstico, mesmo sem a presença do pai e da mãe. Então, mas são apresentadas aí objeções porque não se realiza o culto doméstico. Outro obstáculo, fadiga. O trabalho e os estudos em excesso conspiram contra o culto doméstico. Já chega todo mundo, irmão, cansado, já estressado. Falta de tempo e cansaço, maior desculpa. E aí tem que chegar, tomar um banho e tibum na cama, né? Porque no outro dia tem que levantar cedo de novo, não sei o quê. É o corre-corre da vida, e vão dando a desculpa e vai ficando sem culto doméstico. Mas, irmão, eu pergunto aos irmãos, às vezes eu vejo algumas coisas que eu fico preocupado. Às vezes não tem 15 minutos para fazer um culto doméstico, mas tem horas para ver televisão, tem horas para ver internet, navegar, até alguns até naufragar. Facebook e não sei mais o que, tem que ver os meus seguidores, não é verdade? Comunidade, Twitter, não sei, tem que twittar. Agora é twittar, não sei mais o que, um monte de coisa, e o culto doméstico que é 15 minutinhos, não tem tempo. Será que nós não estamos colocando as coisas de Deus lá, para longe? O pastor está fazendo uma pergunta aqui. Será quantos hoje entraram na internet? Estão, irmão, aqui, quantos já entraram hoje na internet? Não é pecado não, pode se apresentar. Eu mesmo entrei já na internet hoje. O senhor entrou também? Quem mais entrou na internet hoje? Deu uma navegadazinha. Vários irmãos. Agora, quantos desses irmãos leram a Bíblia hoje? Levante a mão, quem já leu a Bíblia hoje?
Não é aqui na igreja não, em casa que eu estou falando. É em casa. Olha aí. Então, amado, vamos priorizar a palavra de Deus. Vamos priorizar o reino de Deus. Jesus disse em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bem, amados, outra desculpa, pouca importância mesmo. Muitos passam horas e horas, como nós já falamos na televisão, internet, etc., e não encontram tempo para o culto doméstico. O que é isso? Falta de importância. É porque senão não se dá importância ao que realmente tem importância. Nós estamos numa época de inversão de valores. Estamos ou não estamos? Total inversão de valores. Aquilo que não vale nada é valorizado, e aquilo que tem valor é desvalorizado. Nós observamos, irmãos, que, por exemplo, quer ver uma coisa que é que revela um baita de uma inversão de valores? Observe bem. Os casais heterossexuais estão se divorciando vamos dizer assim, num volume insustentável, porque os divórcios vêm crescendo a cada dia, né? E os casais homossexuais estão lutando e batalhando para casar. Isso não é uma inversão de valores? Quem deveria estar lutando pelo casamento está acabando com o casamento. E quem não deveria se preocupar com isso é que está lutando para poder casar. Qualquer coisa se divorcia, né? E eles, por qualquer preço, querem se unir. É uma verdadeira inversão de valores, irmão. O culto doméstico tem que ser colocado no lugar dele, no centro da família cristã. Faça isso. Obedeça esse preceito bíblico. Os irmãos vão ver que muita coisa vai mudar. Eu confesso aos irmãos que eu estou aqui em parte, e eu agradeço a meu pai pelos cultos domésticos, porque na verdade na minha juventude eu passei uma noite que eu tive uma experiência terrível. Foi a noite mais escura da minha vida. Foi quando um dia eu, atendendo um pedido de uma moça que eu estava namorando na época, eu fui passar o dia de ano lá na casa de um tio dela. Cheguei lá, tá todo mundo bêbado, queria que eu bebesse a torto direito, e naquele momento lá, a imagem, assim, um filme passava assim na minha frente, assim, eu nunca tinha passado uma situação daquela. Foi a noite mais escura da minha vida. Eu acho que foi o dia da minha conversão, que eu passei a noite, irmãos, ali no meio daquela turma bêbada, e saí dali, terminei namoro, acabei com tudo, e realmente foi a noite da minha conversão. Mas o que me fez sofrer mais ali foi todo o ensinamento recebido nos cultos domésticos. Passava o filme na minha cabeça assim, um ajoelhado lá, orando, e nos dias, por exemplo, de passageando, sempre na igreja. E naquele dia eu estava no meio de um bando de bêbado, falando um monte de besteira, e eu ali, sem poder dizer que era crente. Eu não podia nem dizer que era crente, dizer que o que eu estava fazendo ali? Então marcou a minha vida, irmão, o culto doméstico. Entendeu? Então, amados, o inimigo pode agir nessas coisas. É preciso colocar o culto doméstico como prioridade no lar. Só traz bênçãos para a família. Os obstáculos podem ser vencidos com o poder do Espírito Santo e o esforço de todos, principalmente dos líderes do lar, pai e mãe. A adoração a Deus no lar precisa ser valorizada. A avalanche de pecados de pecados que são jogados contra os lares, especialmente através da mídia, TV, rádio, internet, literatura pornográfica, etc., só pode ser derrotada com a família unida em torno do altar de adoração a Deus. Caso contrário, a família não vai ter vitória. É muito difícil. É uma força negativa muito grande que vem contra a família.
É uma enxurrada de coisa, de conceito, de ensinamento, de tantos desvios. E se a família não se unir em adoração a Deus, os filhos vão se debandar. É um aviso que estou dizendo para os irmãos aqui, é uma realidade. É melhor desligar o altar da televisão e acender o altar da adoração. Pai e mãe, não dê desculpa que agradem ao diabo. Porque as pessoas, quando dão essa desculpa, ela agrada a Satanás. Ah, não posso por causa disso, não posso por causa daquilo. Você está fazendo o papel dele. Deus quer que você tome uma atitude. Realize um culto doméstico com seus filhos e que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe o nosso ministério. Que Deus abençoe a nossa cidade. Que Deus abençoe o nosso estado. Que Deus abençoe o nosso país. O culto doméstico pode mudar a história da família. O culto doméstico pode mudar a história da nação, como diz aqui o pastor Jurandir. Que Deus nos conceda a sua graça e que nós, irmãos, possamos ser sensíveis aos mandamentos divinos. Eu coloquei uma historinha no livro de família cristã que nós vamos estudar, que diz o seguinte: que o pai e o filho dobraram o joelho para orar. Aí o pai disse para o filho assim: filho, pode fazer oração. Aí o filho começou a orar assim: meu Deus, meu Pai Celestial, permita que eu seja tão bom como meu pai, tão forte como ele, e tal, em nome de Jesus, amém. E o pai acabou de ouvir aquela oração, aí chegou a vez do pai orar. Aí o pai dobrou o joelho, dobrado o joelho do lado do filho, e falou assim: meu Deus, me dê uma fé simples como a do meu filho, e uma fé firme como a do meu filho, e a certeza que ele carrega no seu coração. Eu quero ser como ele. O bom é quando os pais querem ser como os filhos e os filhos querem ser como os pais. Porque infelizmente em muitas famílias o filho é capaz de dizer assim: olha, eu quero ser crente um dia, mas não como meu pai. Não tem muito tempo, já saiu da nossa igreja, uma irmã chegou para mim e contou para mim isso: olha, infelizmente os meus filhos, o meu filho mais velho, isso é a irmã me contando, me falou que eles, quando estão em casa, olham para o pai e vê um bom pai, mas quando estão na igreja, eles não conseguem ver esse bom pai, porque o exemplo que ele dá não é de um verdadeiro cristão, apesar de ser um bom pai. O filho disse isso para a mãe, e ela estava me contando e pedindo oração. E esse moço era realmente uma pessoa de destaque, que ensinava na igreja, e infelizmente os filhos foram tão assim incisivos na decisão que resolveram não continuar na mesma igreja que o pai estava frequentando. Estão frequentando outra igreja que o pai não frequenta. Não imagine que aí faltou aquele ensinamento com atitude, com comportamento por parte do pai. Que Deus nos conceda a sua graça, que nós possamos assumir de uma forma contundente o compromisso de ser pai e mãe, não somente para alimentar os filhos materialmente, fisicamente ou economicamente, mas acima de tudo alimentá-los espiritualmente. Eles têm uma alma e essa alma tem sede de Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, nós agradecemos
Vamos convidar as irmãs para louvarem o Senhor, irmãos de oração, enquanto nós estaremos contribuindo para a obra do Senhor. As irmãs de oração estarão louvando a Deus.
Realmente Ele é Deus e nós servimos com alegria. Está conosco cooperando hoje da cidade de Rio Claro, Alex. Onde está o Alex? Por favor, vamos receber dizendo, bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado pela presença. Jesus recompensa e abençoe. Também a congregação hoje do São Lourenço, pastor lá, o nosso irmão Paulinho, os demais irmãos que vieram do São Lourenço, por gentileza, fique em pé. Agradecemos, muito obrigado, Jesus abençoe e recompensa aos irmãos. Maravilha. E também a congregação do aeroporto, do lago, aliás. Aí os nossos irmãos lá do lago, os demais irmãos, Deus abençoe ricamente pela cooperação e analisando a nossa escala. Mais alguma congregação? Deixei a minha agenda hoje. Mais alguém? Esses irmãos, né? Muito obrigado. Que o Senhor abençoe grandemente e recompensa com as bênçãos de Deus. Queremos informar, agradecer aqueles que estão sintonizando através da internet conosco, a Rádio Web Jesus do Caminho, Jundiaí, São Paulo, Wichita, nos Estados Unidos, Peixoto de Azevedo, Jequié, na Bahia, Newton, nos Estados Unidos, Netlandes, lá na Europa, Amsterdã, Campinas, Lins, São Paulo capital, vários ouvintes, Assen, Newlands também na Europa, Bruxelas na Bélgica, Araraquara, São Paulo, Tóquio, Japão, Juiz de Fora, Minas Gerais, Elizabeth, Nova Jersey, nos Estados Unidos, no Brooklyn, lá em Nova York, Estados Unidos, Sumaré, São Paulo, Londres, na Inglaterra, e Rio Grande do Norte, aqui no Brasil. A todos os nossos internautas, a nossa consideração, a nossa saudação, e no final estará sendo também mencionado vocês na oração. Temos aqui pedido de oração, Lucimare Campos de Faria, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, pede oração pela libertação de seus pais que estão envolvidos com a feitiçaria. Márcio Melo, pela saúde, pede por saúde, que está aguardando um exame de biópsia, é cunhado do irmão Flávio, vamos apresentá-lo nesta oração. Irmão Dimas pede oração em seu favor, pois está enfermo, está com muita febre, e Jesus cura a febre. Irmã Aline pede oração para Deus preparar um comprador para a sua casa, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Deus realmente abre porta e encaminha quando nós cremos e confiamos. Eu também peço oração pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Esse movimento que está desencadeando aí, não me preocupa no sentido de arruinar a nossa nação, mas conforme o pastor já falou, a oração muda as coisas, o culto familiar pode mudar a nação, e é momento de orarmos pela nossa nação e não nos acomodarmos. Se pudermos, o que pudermos fazer nesse sentido, vamos pedir para que o Senhor abençoe grandemente. Queria pedir aos diáconos, no final, 1 minuto, queria falar com os irmãos aqui após o término do culto. E os irmãos do Conselho do Crivo, também que já estão aqui hoje, conversarmos alguma coisa concernente aí às separações que estão sendo entregues aí. A irmã Ana pede oração por Dona Nailda, para Jesus salvá-la. Quanto mais preciso de oração, eu peço também por mim e a minha casa. Quinta-feira, vamos estar de pé, quinta-feira, grande noite da vitória, e domingo a nossa escola bíblica dominical pela manhã, e o grande culto à noite. Domingo é o culto do departamento de missões, né, irmão Juarez? Esse domingo é o culto do departamento de missões. O presbítero, nosso irmão Jorge de Freitas, está na UTI ainda, lá na Medical, que está em coma, 8 dias. Fez uma cirurgia bariátrica para reduzir o estômago, e houve uma complicação, entrou em coma e já faz 8 dias. Lá do Gustavo Piscinini,
e oramos por ele no domingo e continuamos orando que o Senhor faça uma obra completa ali. Orar pelo nosso pastor presidente, que está com certeza atendendo o trabalho da igreja, e Jesus está aqui conosco para nos abençoar grandemente. Solicito ao pastor Joel que apresentam estes pedidos, ora por nós e agradecemos a presença de todos em nome de Jesus. Oremos, maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, aqui está em nossas mãos estes pedidos e orações. Queremos te apresentar, ó Pai. Tu conheces a necessidade de cada um dos teus filhos. Estende as tuas mãos, Senhor, para abençoar e conceda vitória. O teu servo que está ali na UTI, ó Deus, coloca as tuas mãos poderosas, pois tu és o Deus dos milagres. Também os nossos internautas que estão conosco através da internet, visita cada um deles, Pai, aonde eles se encontram. Deus querido, faça uma obra poderosa, transformando, mudando vida, salvando, libertando, curando e batizando com teu Espírito Santo. Deus querido, eu te peço, sede com teu povo, guarda-nos debaixo das tuas mãos, Senhor, contra todo o poder do mal, toda força maligna. Abençoa a nossa nação, querido Senhor, as autoridades. Coloca as tuas mãos, meu Deus, e dá vitória ao teu povo, abençoando a nossa pátria, para a glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. Eu te suplico, agora, meu Pai, despede-nos da tua paz, acompanha os nossos passos aos nossos lares, guia-nos, Senhor, debaixo da tua potente mão, guardados, protegidos e abençoados por ti. É o que te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, o qual vive e reina para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte quinta-feira, irmão, para o grande culto da família.